O mesmo frio que nós aqui, Kelly. Aqui daqui a pouco já começa a cair mais a temperatura. Deve estar uns 8 graus agora. Rio Oliveira, tudo bem com você? Cecília, tudo bem, Cecília? Como é que você tá, minha linda? Um beijão pra todos aí, Cecília. Guardar mais um pouco, ver, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse grute aqui. Deixa eu pegar o outro ali, o primeiro que eu fiz. Esses aqui, ó. Esse foi o primeiro que eu fiz aí. Só que esse daqui, na época que eu fiz, quando eu aprendi, eu fiz diferente. Eu usei, em vez de biscuit aqui, foi Durepox. Mas é muito ruim, achei muito ruim trabalhar com Durepox. Daí depois eu resolvi fazer ele nesse formato, mas de biscuit daí. Bom dia, Matico! Como é que tá o Japão, hein, minha linda? Eliette Barbosa, boa noite. Deixa eu ver aqui se passou algum comentário. Vocês me desculpem se passar alguém aí. E Oliveira, aqui tá frio, viu? Daqui a pouco deve chegar, a previsão hoje é chegar uns 6 graus aqui à noite. Vai de madrugada só nas cobertas mesmo. Marilza Leandro, obrigado por ter vindo. Boa noite. Maria Jaciara, boa noite. O diferencial desse grute aqui que eu falo pro pessoal é, é que eu uso o fundo de garrafa PET, né? Eu uso o fundo da garrafa. Então eu posso usar para plantar, para pôr a suculenta verdadeira, em vez de fazer suculenta de biscuit, né? Deixa eu até pegar o meu vasinho para suculenta, peraí. Voltei. Ó, meu Groot Black, ó. Tá vendo? Faz tempo que ele não corta o cabelo, ó. Daí você pode plantar a suculenta que você quiser, que como a suculenta leva pouca água, você não tem problema de estragar o biscuit, né? Então esse daqui já tá na hora de cortar o cabelo um pouco, ó. Por ele aqui. Marilza, é isso que eu falei agora, né? Eu uso esses potinhos que não são vazados justamente para poder usar, você poder usar com suculenta de verdade, né? Eu tenho visto muita suculenta, o pessoal tá fazendo com suculenta de biscuit. Então a ideia inicial minha era para poder plantar, né? Então, como eu mostrei, ó, essa daqui é um tipo de suculenta verdadeira, né? Então aqui tá com terra. Então eu sempre dou uma regadinha, né? Molho um pouco. E vou deixando, ó. O cabelo dele já vai estar. Já preciso cortar o cabelo já. Então esse aqui, ó. Aqui dentro é o copinho, ó.
É o copinho de plástico daí. Bom, vamos começar, né? Porque hoje vamos ver se a live vai mais curta, que a primeira minha live foi quase 2 horas, né? Vou limpar aqui. Colocar isso pra cá. Arregaçar as mangas. Daniele Teixeira, boa noite, obrigado por ter vindo. Aliás, obrigado a todos por estar vindo. Juliana, suculentas estão em alta, né? Suculenta sempre esteve em alta, né? Que a suculenta, por ser fácil pegar e não usar muita água, né? Ainda mais nessa época agora de frio também. Deixa eu ver quem que eu não vi aqui. Li Biscuitim, Biscuitecetim. Tudo bom, Li? Tudo bem comigo também. Flávio Sandro, boa noite, meu amigo. Sandra Conrad, boa noite. Matico, eu já dei bom dia, né, Matico? Que você tá lá no Japão. Maria Jaciara, boa noite, Jaciara, tudo bem com você? Bom, vamos começar. Eu vou mostrar aqui primeiro, então, como é que eu faço. Então, a princípio, a ideia não só de fazer o grute nesse estilo, era fazer um grute onde eu pudesse plantar a suculenta, a planta de verdade, né? Então eu peguei essa ideia, já tinha visto na internet, não lembro de quem que é a artesã que fez na época, de reaproveitar a garrafa PET. Então eu corto, né? Mais ou menos na altura, deixa eu ver aqui, ó. Então eu corto ela com 5 centímetros, né? Então depende da garrafa. Nossa, nós tivemos no litoral, catamos um monte de garrafa, o pessoal ia tudo jogando fora as garrafas plásticas de água, né? Eu ia passando tudo quanto é lixeira, catando. Eu, minha neta, minha esposa. Então você encontra vários tipos de garrafas, né? Tem umas que tem essa entrada maior aqui, né? Que é igual a garrafa de Coca-Cola, que é assim. E tem umas que é mais lisa, ó. Então quando é o tipo assim, eu completo um pouco mais de massa nesses cantos aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu cortei aqui. O restante aqui, até hoje eu não joguei fora. Elas estão guardadas que eu tô com uma outra ideia de fazer alguma outra coisa com elas, né? Então eu cortei aqui no tamanho de 5 centímetros. O que eu fiz depois? A primeira vez que eu fiz, eu passei cola. Nossa, mas foi ruim daí ficar colando aqui. Então o que eu fiz? Eu tenho uma massinha que eu faço com a pasta de... com a própria massa de biscuit. Vocês estão vendo, ó? É a massa natural dissolvida. Então eu uso ela tanto para colar as canecas, como uso com cola também. Então eu passei em volta, daí ficou tipo um prime, né? Que a massa vai aderir melhor daí aqui. Eu vou passar pouquinha cola na massa e ela vai aderir melhor aqui para fazer daí. Do que ficar nela lisa assim. Você pode até passar cola, né? Fazer ela direta, que ela vai grudar, mas algumas eu vi que elas desgrudam depois em cima aqui assim, quando resseca daí. Então é o reaproveitamento, né, da garrafa PET. 1 centímetro. A altura do tronco aqui, eu usei 10 centímetros. Tá 11 centímetros, ó. Certo? 11 centímetros de arame. Então eu peguei um arame, né? Um arame de galvanizado. Cadê? Poxa, eu separei todas as minhas ferramentas, isso mesmo, tá aqui. Esses arame galvanizado de 2,5 milímetros, né? Mas pode ser aqueles mais finos, vocês enrolarem mais de 3 vezes. Daí eu
dobrei no meio, daí passei um arame fino em volta, né, para segurar melhor. Então ele ficou com corpo de 11 centímetros. Para os bracinhos dele, eu peguei o arame de 1 milímetro e também torci, né? O arame fininho eu torci para mim poder dar movimento para o braço depois. O ideal, como sempre, né, quem trabalha com biscuit, é esperar pelo menos para o dia seguinte para você secar, né, para você poder trabalhar quando você for ter que mexer com alguma coisa, né? Dar algum movimento a ele. Ah, mas é assim mesmo, Matico. É assim mesmo, eu tenho um monte de lixo aqui, como dizem, né, guardado aqui também. Débora Oliveira, boa noite. Rosália Pereira, boa noite. Belita Soares, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém. Se por acaso eu não ver alguém que eu não tô vendo os comentários ali, os comentários estão no computador. Sejam todas bem-vindas, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar no privado depois que eu respondo. Então para o corpo eu usei 11 centímetros, né? Um arame de 22 dobrado no meio. Daí eu passei o arame fino em volta assim, que é para a massa aderir melhor. Para os bracinhos, para os bracinhos 5 centímetros, né? 2 de 5 centímetros, arame de 1 milímetro retorcido, 2 virado. E que mais? O primeiro, como eu disse, o primeiro que eu fiz foi esse aqui. Na época eu comprei essa base aqui, é um vasinho de gesso, né? Quando eu vi na internet, eu peguei e comprei aqui numa loja de gesso para fazer esse grute. Daí o que aconteceu? Quando eu fiz o primeiro, o pessoal começou a me pedir, eu comecei a ter encomenda. Daí eu fui para comprar mais desses vasinhos, eu não encontrei, eu percorri várias lojas e não encontrava igual. Daí eu falei, putz, agora como é que eu vou fazer, né? Daí o que eu fiz? Eu peguei... Eu fiz esse tipo aqui, ó. Isso daqui, o que é? É cimento, certo? Isso aqui é uma técnica que você usa o cimento com pano. Então você faz o preparado da massa de cimento, né? Uma massa fina, corta um pedaço de pano, molha e deixa ele... Eu deixei num copinho, ele virado assim, ó. Você pega num copinho, põe ele assim e ele fica. Eu mostro como que faz isso aqui no meu canal, lá no YouTube. Eu mostro como que eu fiz esses vasinhos aqui, daí, tá? Então esses vasinhos eu fiz de cimento com pano. E depois, esse daqui, a minha neta tinha pintado ele de cinza, né? Cinza com um pouco de brilho. Daí os ossos de cimento eu pintei, eu usei tinta de parede mesmo, né? Pintei eles de branco e depois que secou eu fiz pintei o verde, pintei as florzinhas. Esse daqui, as florzinhas aqui, em vez de pintar, eu usei a cola 3D. Eu fiz com essas colas aqui, ó. Então, em vez de pintar as florzinhas, o matinho aqui, eu usei essas colas 3D. Vou pegar aqui, ó. Eu usei essas colas 3D para fazer esses enfeites, ó. Que é a cola com brilho, né? Então eu fiz as florzinhas. Podem ver que elas estão brilhando, ó. Eu fiz com a cola em vez de usar tinta, ó. As florzinhas é tudo essa cola 3D. Deixar aqui, se alguém mais perguntar, para mostrar daqui a pouco. Então os vasinhos, daí eu resolvi, em vez de fazer aquele de gesso, eu fiz esse. E não é pesado, ó, eles ficam leve, tá? E você pode fazer vários outros modelos de vasinho, ele mais aberto, né? Pode fazer maior, pode fazer tipo
né? Tipo um pratinho assim, ó. Pode usar tipo para fazer base também, fazer tipo um pratinho, tá? Ou se você não quiser, você pode fazer numa base normal também, né? Você pode usar o CD, em vez de fazer esse vasinho embaixo, colocar ele numa base acrílica ou numa base de CD. Fazer uma grama, né? Fazer uns enfeites, uns pedaços de rocha, alguma coisa e fazer ele no CD também, tá bom? Então deixa eu pôr aqui. Deixa ele de lado. Então, vamos começar, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. As panteras estão lá ainda, ó. Eu vi um outro tipo de pantera que eu quero fazer primeiro, depois eu vou ver. E o da Rovina. Deixa eu ver se tem mais alguém. Matico, já falei. Kelly. Eu guardo algumas coisas que dá para usar. Eu também, Kelly. Eu guardo. Eu vejo muita coisa. Falar isso aí dá para mim usar. Até hoje tem coisas que eu não usei, entende? Mas tá lá. E se eu jogar fora, eu sei que amanhã ou na semana que vem eu vou precisar daquilo. Então, eu tenho meu guarda-roupa aqui, já tá cheio de lixo já. A caixa de leite bem limpinha também tenho guardado. A caixa de leite eu já vi várias pessoas fazerem coisas com ele. Marcela Índio Brasil, obrigado por ter vindo. Ivânia Rocha, boa noite. Olha, se eu deixei passar alguém aí, vocês me desculpem, tá bom? Eu não tô ainda muito acostumado a ficar lendo comentário. Deixa eu ver quem mais. Hilda, Rovina, já falei. Rodrigo Fidman. Como é que tá, grande Rodrigo? Beleza? Faz tempo que a gente não se vê, né? Hoje eu vi as máscaras lá acho que sua mãe, né, fez pro neto, do Gladiador. Máscara quando a pandemia do Gladiador, ficou show. Obrigado, Marcela, nem tanto daí. Belita Soares, boa noite. Eu vou ensinar a fazer as panteras, outro tipo daí. Bom, vamos lá começar então. Olha, a cor dela, como eu não tenho marrom, eu tenho vários tipos de marrom, eu fui misturando, então não dá pra mim falar que cor que é o marrom, tá? Mas vocês escolhem, vocês podem. Eu fiz esse daqui, ó, saiu uma cor. Esse outro aqui, ó, ele já saiu mais escuro, né? Um marrom mais escuro. Aqui eu mesclei um pouco de massa. Esse daqui já saiu. Esse daqui já saiu um marronzinho mais claro, ó. Aí vai de acordo com o que vocês preferirem do marrom aí. Não tem um marrom certo daí. Deixa eu ver que não tá subindo os comentários. É, Marius, eu também vou guardando um monte de coisa. É, de crochê, né? Eu vi, ficou show, Rodrigo. Ó, então o marrom aqui, ó. Não tem peso também, tá? Porque a gente vai cobrir a capinha ali. Vai depender, né, da garrafinha que vocês usarem daí. Eu só vou dar a espessura daí. Então o que eu fiz? Eu peguei um pedaço aqui, eu, né, fiz uma cor de marrom. Aliás, eu fiz três cores de marrom, ó. O mais escuro, o outro mais, né? Então são praticamente três tons para mim poder mesclar. Essa massa nesse frio aqui já tá ficando dura, mas. Ó, então eu misturo ela aqui, ó. Ó, só para a massa ficar um pouco mesclado, ó. Está bem para ver, acho que a luz aqui ficou muito em cima.
Ela não precisa estar muito certinho, né? Porque é o glute. Então eu pego os palitos aqui para me servir de régua. Então, esses palitos... Ó, esses palitos tem 3 milímetros, tá? Aqueles palitos de churrasco fininho daí. Val, boa noite, Val. Jane Lúcia, boa noite. Então vocês verem, ó, a massa ela fica já, se dá pra ver direito, ó, ela fica mesclada, né, com cores, porque eu misturei outras cores. Eu vou medir aqui, ó, se ela chegou ali, ó, pra fechar desse lado aqui. Dá mais uma esticadinha nela. Abrir um pouco aqui. E já tá bom. Esta aqui, ó, então ela fechou. Então a parte de cima aqui, eu deixo maior também, ó, que é para mim depois dobrar um pouco. Vou pegar um pouco de cola. Ó, passar um pouco de cola só para ela grudar de início. Como eu falei, né, na garrafa eu já passei tipo de um prime, que é a própria massa diluída, né? Ó, daí aqui eu vou pôr aqui, né, fechar até o outro lado. E a tesoura. Fechamos na emenda, apesar que os pedaços não sobrar, nós vamos pôr aqui, ó. Eu já mostro. Então aqui vamos passar um pouco mais de cola aqui embaixo, ó. Aqui nós vamos fechar lá para dentro aqui, ó, pro fundo. Opa. Vou pegar meu boleador, eu gosto desse aqui, ó. Minha caneta rolinho. Ó, a parte do fundo não precisa ficar muito fechada também, porque depois nós vamos, quando for colocar o tronco dele aqui, nós vamos pôr massa para preencher aqui, tá bom? É mais só para segurar. Então aqui vamos pegar o pedacinho que cortou ali, ó. Então ele tem a parte da garrafa, não sei se dá para ver, ó. Da garrafa ela tá mais interno, né? Sobrou essas partes aqui. A gente vai preencher aqui, ó, onde ela ficou mais baixa.
Aqui, ó, uma das primeiras que eu fiz, eu tinha deixado assim, ó. Vocês estão vendo, ó? Eu não dobrei a massa, eu deixei assim. O que aconteceu? Com o tempo, quando ela ressecou, quando a massa secou, ela começou a soltar das bordas aqui, ó. Então, os próximos eu comecei a dobrar, tá? Então, eu deixo ela mais fina aqui, ó, um pouco mais alta, daí vou puxando, ó. Daí eu vou... Cadê meu pincel? Ó, vou passar um pouco de cola aqui em volta, por dentro dela, ó. Se você tiver com a massa mais molhada, não precisa tanto daí, tá? É que eu tô com a massa meio ressecada por aqui. Daí eu vou dobrar ela pra dentro, ó, pra pegar o início da borda do plástico aqui, ó. Tá vendo? Dou uma pincelada aqui, ó, só para ele grudar um pouco lá. Aí você pode apertar, ó, para fazer as pontas, né? Deixar ele irregular mesmo. Daí aqui a cabeça aqui, ó. Esse daqui, na época, o primeiro que eu fiz, eu cortei pontinha por pontinha com a tesoura, tá? Daí depois eu já fiz diferente, daí já comecei a usar, né, a estequinha, ó, fazer assim, fazer e deixar ele irregular mesmo, ó. Tá? Pra deixar bem ele irregular, ó. Deixa eu olhar de frente aqui. Ó, vocês podem fazer vários, né? Dobrando. Daí vocês deixam do jeito que vocês acharem melhor, ó. Tá? Vocês podem... Daí aqui nós vamos fazer os dois olhos, né? Vamos pegar bem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Consigo fazer a câmera pegar, ó. Vamos pegar mais ou menos a altura aqui, que vocês verem, ó. Aperta o dedão, segura atrás aqui, aperta o dedão, ó. Tá vendo, ó? Só fazer uma marca, deixa eu ver, fazer de frente aqui, ó. Ó, você aperta o dedo aqui, aí você faz as duas marcas dos olhos, ó. Por isso que eu já deixo a massa, né, um pouco mais grossa, com 3 milímetros, tá vendo? Daí a boca dele, pois, mas eu não consigo trabalhar ao contrário. A boca dele a gente vai marcar aqui, ó. Bom, a boca aqui é uma marquinha, né? Você pega o... Vai 2 furinhos aqui só, ó. Vocês podem fazer uma boquinha maior, uma boquinha maior. Se quiser abrir um pouco mais, ó. Só não afunde muito, se a massa não tiver muito grossa, quando ela ressecar, ela vai abrir. Daí vai aparecer a parte da garrafa no fundo, tá? Só arrumar aqui, ó. Pegar um boleador aqui, ó. Aí, duas marquinhas aqui, ó. Aqui, ó, praticamente a cabeça já tá pronta. Depois a gente faz os olhos, ou podemos fazer os olhos primeiro agora, né? Já colar os olhinhos. Deixei a massa preta. Deixa eu pegar a massa preta que eu esqueci da preta.
Tinha que esquecer alguma coisa, né? Deixei tudo separado e esqueci da preta. Ó, também para fazer o olhinho não tem peso também, tá? Que são duas bolinhas daí. Aliás, eu dificilmente trabalho com peso, né? Eu vou olhando e vou fazendo. Só quando é aula que eu assisto, que o pessoal dá o peso. Mada Passos, boa noite, Mada. Obrigado por ter vindo. Quem mais tá aí que eu não vi? A Ciara Costa, boa noite, um beijão pra você. Simone Furtado, obrigado por vir. Não, Rosilda, eu já mostro pra você como é que eu fiz. Não é isopor não, tá? Deixa eu só fazer os olhinhos aqui. Eu já mostro, dou uma explicação rápida para quem chegou depois. Eu uso a garrafa PET, tá bom? Vou deixar aqui, ó, duas bolinhas do mesmo tamanho, né? Aí os olhos vocês fazem de acordo com o que vocês quiserem, ó. Só dá uma achatadinha neles, ó. Opa, esse aqui ainda apertei demais, peraí. Tá aqui, vamos só um pouco de cola, ó. Aí vamos colar os olhinhos, ó. Então tá aqui, ó. Então, praticamente a cabeça já tá pronta, né? Aí você vem, pode vir com a estequinha aqui, ó, fazer umas marcaçãozinhas assim, como se fosse da árvore, né? No outro, nessas marcações, eu cheguei a dar uma escurecida com uma tinta um pouco mais escura daí, né? Pra dar um tipo. Né, você pode fazer um jeito aleatório, né? Então a cabeça tá pronta. Então deixa eu só explicar para quem chegou agora. A Cássia Moiano, boa noite, Cássia, obrigado por vir. Deixa eu pegar aqui. A cabeça eu usei o fundo da garrafa PET, essas garrafas de água, né? Pode ser de Coca-Cola também, só que o formato é diferente, mas também dá para fazer. Eu cortei o fundo dela aqui, ó, na altura de 5 centímetros, né? Com isso assim eu posso usar para plantar a suculenta original, né? Não preciso fazer suculenta de biscuit. Podem fazer de biscuit também, né? Boa noite, Matias. Como é que tá aí? Usando a garrafa PET, eu tô ajudando também na reciclagem, né? Não vai pro lixo. E eu planto, ó. Tá vendo? Essa daqui é a suculenta, é um tipo de suculenta natural, de verdade, né? Até preciso cortar o cabelo esse meu Black Gruter já. E, e a base dele, eu usei cimento com pano.
tá? Eu ensino no meu canal como é que eu fiz essas bases aqui com cimento. Depois de seco, né? Fica levinha, não fica pesada. Essa daqui eu pintei de branco com tinta latex, de pintar parede mesmo, né? Pintei de branco e depois fiz os desenhos de verde e as florzinhas daí. Daqui você enfeita do jeito que você quiser, né? Esse daqui é um outro tipo que em vez de enfeitar com florzinha foi feito... Isso aqui é esmalte, ó. É reaproveitamento de esmalte. Em vez de jogar os esmalte fora, né? Que a gente reaproveita os vidrinhos. Os que tem com esmalte eu ia esvaziar. Eu não esvaziei, então eu uso às vezes para fazer pintura, ó. Para dar algum destaque. Então esse é feito com esmalte, ó. Bom, deixa eu ver se ficou alguma dúvida. Karina Moreira da Silva, boa noite. Obrigado por ter vindo. Na luta, né, Odevair? É, não tá fácil não, né? Denise Beckhauser, boa noite. Vera Lúcia Xavier, boa noite. Vê se eu deixei passar alguém, desculpa, né? Tenha o meu boa noite, obrigado por estarem todos aqui. Ó, qualquer dúvida que ficar, pode me chamar no PV lá que eu explico direitinho, tá? Então o copinho de baixo eu falei, eu tenho no meu canal lá como é que eu fiz os vasinhos na técnica de cimento e pano. Não é uma técnica minha também, né? Eu já tinha visto na internet o pessoal fazer esse tipo de vaso. Daí como eu não encontrei a base que eu queria, que é o primeiro que eu fiz de gesso, então eu usei essa técnica do cimento com pano para fazer. Ó, então a cabecinha aqui vamos deixar secando, vamos pro corpinho daí. Obrigado, Matias. Quem tá com carinho de triste, Matico? Ah, se a gente for pegar para reciclar, né, Vera? Tem tanto. Se eu te mostrar o meu armário que tem o que dizem de lixo ali, né? Que a gente acaba reciclando. E vamos fazer o corpinho dele, ó. O problema do frio aqui, a minha massa ela vai ressecando, ó como ela fica branca. Sovar de novo. Então fazer o corpinho, agora saiu com as cores iguais, né? Mas pode fazer com cor diferente daí cada um. Daí eu fiz assim, ó. Eu fiz três tiras, juntei. Daí no arame retorcido, né? Eu pus o arame dobrado aqui, é um arame galvanizado de 2 milímetros. E passei o arame fino em volta, que é para a massa grudar melhor. Daí antes de eu passar a massa nele, eu vou dar uma dobrada, ó, para fazer tipo como eu fiz aqui, ó. O corpinho dele, né, meio curvado. Então é coisinha leve, ó. Faz tipo um S bem suave, ó. Tá?
Ó, se a massa estiver úmida, não precisa passar a cola, né? Que a minha tá ressecando, ó. Daí que eu faço? Eu pego aqui, ó, e vou enrolando, ó. Tá? Como é uma árvore, né? Tem gente, eu já vi gente que faz a massa normal, enrola e depois faz o efeito da árvore com a estequinha, né? Eu já faço, fiz esse assim desse meu jeito aqui, ó. Opa. Ó, então ele fica assim, ó, né? Fica de forma irregular. Se vocês quiserem ah, fazer mais alguns detalhes, né? Mais algum desenho, tem problema. Daí a parte, tanto a parte de baixo, né? Aqui termina o arame, ó. Pode deixar já uma pontinha aqui assim, ó, que nós vamos pôr mais massa aqui para depois grudar, tá? A parte de cima aqui, ó, que ela fica maior, você já abre aqui, ó, certo? E aqui nós vamos grudar, daí eu tenho, como eu disse, o ideal era esperar ela secar melhor, para mim poder prender aqui, para poder trabalhar melhor daí, tá? Então, como eu tô com ela úmida, eu inventei um negócio de isopor para mim poder colocar ela aqui, ó, né? Para não deixar essa parte aqui e entortar tudo. Então eu vou colocar nessa base de isopor aqui. Ó, passar um pouco de cola aqui, ó. É que nós vamos ver a posição que eu quero, ó. O outro eu deixei ela um pouco mais virada para cima. Aqui vocês podem deixar reto ou pode deixar olhando um pouco mais para cima. Vocês dão o formato que vocês quiserem daí, né? Tatiana e Valéria, boa noite. Obrigado por ter vindo. É tranqueira, né, Rosilda? É? É, Vera Lúcia, mas é assim mesmo, né? Ainda hoje eu falei pra minha esposa, ela pegou as bandejas de isopor, falei, não jogue fora as bandejas de isopor. Sabe que uma hora eu vou usar. O problema de fazer quando ela tá úmida é que ela não vai parar direito, né? Então ela fica assim, ó, tá vendo? Então aqui ou você deixa, né, ela um pouco mais alta. Então aqui se quiser reforçar com mais massa depois você pode. Se deixar assim ela vai entortar, ó. Aqui. Aqui nós vamos pôr no vasinho. No vasinho aqui também é a mesma coisa. O fundo aqui, como eu tinha pintado, eu dei uma... Vou pôr aqui. Como eu tinha pintado, né? Eu dei uma raspada só aqui no fundo, ó. Eu vou passar cola e grudar a massa daí. Daí como é no fundo aqui, que não vai aparecer, né? Porque você vai pôr
algum enfeite depois. Teve um desse aqui que eu plantei, depois em volta aqui eu pus, como é que chama? Alpiste. É alpiste, né? Aquela semente de alpiste, ele cresce. Você vê que lindo que fica daí em volta. Eu vou passar cola no fundo aqui, ó. Eu vou passar um pouco de cola aqui para mim poder grudar a massa, ó. Como disse, o ideal é tá seco, né? Vou pôr a massa aqui, ó. Ó, então se não ficar seco, ele começa a entortar, né? Então vamos ter que fazer um macete aqui para deixar ele de pé. Então simplesmente você põe um pedaço de massa e gruda ele aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar. Não dá pra mim soltar por causa que ele... Tá vendo? Então eu vou prender ele no fundo, ó. Bom, aqui eu vou ter que arranjar alguma coisa para segurar ele aqui, ó. Pegar um pedacinho de isopor, então ele vai ficar virando. Aqui, ó, segurar ele para não virar. Então pôr um suporte. Se ele ficar reto aqui. Por isso que ideal é trabalhar com ele depois mais seco, que daí você deixa ele. Então o suporte para fazer. Vamos fazer os bracinhos. Bom, o bracinho praticamente a mesma coisa, né? Eu peguei o arame de 1 milímetro, eu dobrei ele, retorci, e ele tem 5 centímetros daí. O bracinho a gente vai pegar simplesmente, passar um pouco de cola aqui, que minha massa tá seca. Então pro bracinho, ó, simplesmente cobrir o arame, ó. Não precisei fazer muita coisa. Vamos tirar o que sobra aqui, ó. Eu gosto de deixar secar também de um dia para o outro para mexer. E fica melhor. Vamos fazer aqui.
pego, amasso, ó. Podem ir enrolando também, fazer filetinho, né? Enrolando se quiserem. Ó, vocês podem só, se quiserem, pode só deixar retorcido também assim, ó. Em vez de deixar liso. Vamos fazer igual eu fiz o outro. Ó, então assim, ó, eu já faço, como esse arame é fininho, eu já dou uma curvadinha nele aqui para deixar mais ou menos o braço do jeito que eu vou querer. Então que esse daqui eu deixei o braço curvado, ó. Né? Bom, enquanto ele seca um pouquinho aqui, vou mostrar, vamos fazer a mãozinha dele, tá? A mãozinha, antes de a gente colocar no grude, a gente vai fazer a mãozinha. A mãozinha, nossa, eu tenho dificuldade para fazer a mão, né? Aliás, o rosto, a mão, ainda preciso aprender muita coisa. E deixa eu ver os comentários aqui. Deixa eu ver quem que não vi. Hilda, boa noite. Obrigado, Jaciara. Então, a mãozinha eu achei um jeito fácil, que eu vi eu já tinha visto, não lembro quem que foi, mas aí eu vi um vídeo da Nanda Regina, ela fazendo a mãozinha, achei bem facinho, daí foi o jeito que eu fiz essa daqui, ó. Vocês verem a diferença, né? A diferença da primeira mãozinha, ó, como que saiu, ó. E a diferença dessa daqui já, ó. Pegar um pedaço de EVA aqui, ó. Ah, Vera, você vai ver que como é facinho desse jeito. Não, não digo que é fácil, né? Eu achei mais simples até fazer por enquanto. Pra gente que tá aprendendo, eu achei simples fazer a mãozinha desse jeito. Ainda mais do Groot ali, que são os dedos meio irregulares, né? Mas se você ver o vídeo da Nanda Regina ensinando ela a fazer a mãozinha assim, é show de bola. Fica perfeita. Tá aqui, ó. Vocês... Não precisa ser muito fino, ó. Mais ou menos. Ó, esse aqui deu 2,5 mm. Sabe que a massa depois ela ainda encolhe um pouco, né? Então o Groot ele tem 4 dedos, né? Então o que vamos pegar aqui, ó? Cadê meu estilete? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou cortar aqui mais ou menos esse tamanho assim, ó. Vou cortar aqui, ó.
Vocês cortam, vocês veem o tamanho que você quer. Esse aqui ficou com... Ó, ficou com 2,5 cm. Tá? Então vou cortar todos iguais, ó. 4, 6, faltou mais 2. Então ele tem 4 dedos, né? Então eu peguei... Vou molhar o dedo aqui um pouco. Ó, você junta, você dá uma arrumada. Ajeitadinha aqui nas pontas, ó. Espalhei, a mãozinha do Groot até que foi fácil porque ela é irregular, né, ó. E ele só tem 4 dedos. Então você junta, ó, e aperta embaixo, tá vendo, ó? Deixa eu ver uma que eu fiz aqui, ó. Ó, essas aqui eu fiz nesse sistema, tá vendo, ó? Aliás, os dedos da pantera eu fiz assim também. Então nós juntamos aqui, ó. Mas se fosse 5 dedos, era só colocar um menor aqui, né? E faria os 5 dedos. Mas como o Groot é irregular mesmo, é 4 só. Ó, depois você dá os movimentos que você quiser neles, ó. Ou também, ó, junto aqui. Precisar se dar uma ajeitada, né? Falei, como o Groot é madeira, né? E é tudo irregular, não precisa ficar ajeitando muito, né? Daí depois que a gente colar ali, você dá os movimentos na mão dos dedos que você quiser que ele fique, ó. Então daqui eu vou pegar o bracinho, ó. Então essa parte aqui, ele tá virado aqui, eu vou grudar aqui na parte de cima, ó. Só um pouco de cola. Simplesmente eu vou colar a mãozinha aqui, ó. Eu vou dar uma apertadinha no meio. Ó, como ele não é só uns toques, eu não preciso alisar muito, e como é o Groot, né? É a árvore, não precisa ficar lisinho. Daí os dedos, ó. Daí os dedos eu vou dar o formato na hora que eu prender o braço lá. Então a outra é a mesma coisa. Vou pegar a mãozinha aqui, ó, vou prender. Vou passar aqui que é para grudar, né?
Então o ideal é o que eu falei, o ideal é deixar, é fazer o bracinho, deixar secar, né, pro dia do outro, tipo eu faço com a pantera, quando eu uso o arame e for fazer algum movimento dele, dar um formato, eu gosto de deixar ele, ou se deixar ele no formato antes, né, ou deixar ele secar para poder trabalhar melhor daí, tá? Vou pegar aqui, ó. Ele ficou aqui, né? Esse isopor aqui, para quem não viu, é só suporte para ele não cair, né? Que como eu tô fazendo com ele molhado, então, pra gente poder deixar secar, você vai ter que ter esse suporte aqui, ó, daí quando faz molhado, né? Então se chegar amanhã ele tá tombado, né? Então, aqui agora eu vou pôr o bracinho. Eu vou tirar um pedacinho aqui que tem a ponta do arame aqui, né? Vou pegar um pouco de cola. Eu vou enfiar o braço na altura que vocês quiserem daí. Como ele tá úmido também, eu vou ter que... Depois vou ter que pôr um suporte para o braço não tombar também. Bom, dia 5 foi ontem, é. Ontem foi Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então o Groot já tá ajudando, né? Ele representa bem o meio ambiente e tá ajudando no reciclável aí também. Então aqui vocês vão dar o formato que vocês quiserem, né? Olhar de frente aqui, ver se não ficou. Fica de pé. Nossa, fazer com ele molhado é ruim, né? Ele fica caindo, por isso que eu... O ideal é deixar secar, ó. Prender mais embaixo aqui. Ó, então, basicamente é isso aqui, ó, tá vendo? Daí os dedos aqui, depois esperar secar um pouco mais, você pode dar os formatos que você quiser, né? Prender ele aqui, então ele vai cair de volta. Fica de pé. Esse aqui, ó, eu fiz os braços assim, né, com a mão para frente. Eu tinha um passarinho aqui que eu fiz uma vez, estava seco, guardado, eu pus no ombro dele, ó. Daí depois vocês podem fazer uns detalhes de verde, né, umas folhinhas verde também saindo. Então para vocês verem, ó, está ruim a luz. Depois de seco, ó, ele cobre a ponta da garrafa cortada e não racha, ó. Se você não dobrar, ela secava e soltava da garrafa, então aqui ele abria. Então era possível, se você pôr água na planta, ela entrar por dentro entre a garrafa e o biscuit que abriu aqui, e daí começar a soltar daí. Esse aqui já fazem, acho que mais de um ano já que eu fiz. Ó, ele tá tombando. Tem que pôr mais outro suporte ali.
Ó, então é isso aí, ó. É uma peça simples, tá? Depois de seca eu vou dar uma, né, ponho mais uma pintadinha de verde, ponho umas folhinhas e enfeito ele um pouco. Agora é só deixar ele descansar e secar até amanhã. Deixa eu pôr. Vou pegar um pedaço de isopor aqui. Cortei o dedo. Deixar ele no suporte aqui para ele não cair. Ó, então foi essa aqui, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver que não subiu os comentários. Jô Oliveira, você vai fazer a Pantera bem facinho, Pantera. Hilda, boa noite, Hilda. Deixa eu ver quem não vi. Obrigado, Karina. Obrigado, Kelly. É, aquele com plantinha eu pus a suculenta original, né? Você pode pôr vários outros tipos de suculenta, né? Os outros que eu tinha, a da foto que eu postei na chamada da live, você pode ver que estão três, né? São três suculentas diferentes. Aqueles já foram vendidos, né? Ó, então, mas é isso daí. Vou deixar ela secar, que amanhã eu dou o acabamento daí. Depois eu posto para vocês. Ah, os olhos, ó. Os olhos daí para ficar brilhante, eu passei, né, você pode passar o verniz. Os outros eu invernizei, eu passei verniz cristal. Ah, e nos olhos eu pintei com um esmalte preto também, mesmo ele sendo preto. Eu pintei com esmalte preto, mas você pode passar a base de esmalte, né, brilhante, que ele fica brilhante, ou só o verniz mesmo. E as bases, como eu disse, né, é de cimento com pano. Ah, essas aqui eu ensino como fazer lá no meu canal daí. Tá bom, galera? Então, a princípio é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Ah, não dá para saber quanto tempo tá de live já. Depois eu vou editar e subo lá pro canal, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida, se eu deixei passar alguém aí, depois eu vou dar uma olhada nos comentários. Vou responder para todas, tá bom? Então, para quem eu não vi aí, deixei passar, uma boa noite. Tenha um excelente fim de noite, um excelente domingo. Uma excelente semana, né? E vamos torcer que essa pandemia aí passe logo, resolvam e que a população também aprenda a obedecer, né? E a respeitar. Porque a gente tem visto muita gente que não aproveita, né? Vera Lúcia, você viu aquela roqueira lá que eu mandei pra você, né? O AC/DC? Já pensou fazer um desse aqui, tipo AC/DC? Eu vou pensar num pra te mostrar depois. 29 minutos? Ô, bateu o recorde então, Matico. Que legal, assim é bom. Aquele dia pra mim editar, nossa, foi muita live daí, muita live. Foi quase 2 horas aquele dia, a primeira, né? Boa noite a todos então. Ah não, 1 hora e